e eu acredito que Deus, ele começa a mover, mas ele continua. A Bíblia diz que aqueles que vivem debaixo de uma palavra de Deus têm que viver em novidade de vida, meu querido. Sabe que uma vez Deus derramou um juízo sobre o povo de Israel e fez eles rodearem a mesma montanha. Fez eles darem ficar andando em círculos devido a um juízo que foi depositado, colocado debaixo do povo de Israel. E quando a gente vive sempre a mesma coisa, sem um sinal de que algo vai mudar, meu irmão, querido, nós precisamos de uma intervenção de Deus, para que algumas coisas comecem a ser mexidas, algumas percepções comecem a ser notadas, algumas visões necessitam ser abertas dentro de nós, amém? E para isso, meu querido, existe a palavra de Deus, para nos dar um norte, para nos dar uma direção. E eu acredito que o Espírito Santo quer falar poderosamente com a sua vida e com a minha vida hoje, amém? Então, se você crê no nome de Jesus, eu sempre falo isso aqui, eu gosto de frisar, Deus, ele usa uma mula, meu irmão. Então, para ele me usar aqui, é 2 toques, é 2 palitos para Deus querer falar alguma coisa comigo e com você. Nem sempre, escute só, nem sempre é nas coisas mais óbvias e complexas que Deus chama a minha atenção. Deus chama a atenção em coisas simples, em coisas complexas, em tudo, desde que o teu coração esteja aberto para tal, amém? Então, coloca a mão no seu coração profeticamente. Eu gostaria que você consagrasse teu coração ao Senhor. Você já está aqui na igreja, você já separou esse tempo. Você que está em casa, você já está parando aí para ver esse vídeo. Então, não te custa nada abrir o seu coração e simbolicamente, profeticamente, colocar a mão nele e declarar que ele é do Senhor. Espírito Santo de Deus, confiando na tua sabedoria, confiando no teu amor, confiando na tua soberania, Pai, nós consagramos os nossos corações diante do teu altar. E declaramos que o Senhor possa falar, Deus, conosco, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, não só queremos, como nós precisamos ouvir a Tua voz. Portanto, Pai, hoje, Deus, a noite é toda Sua, o nosso coração é todo Seu, e nós queremos, ansiamos a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, olha só, eu quero falar hoje sobre um assunto muito interessante. Eu quero falar sobre o porquê da dor. O porquê eu e você sofremos. O que isso significa? Por que você está sofrendo em alguma área? Por que muitas vezes aquilo, você parece que venceu, mas aquilo volta, aquele mesmo problema volta. Eu sou feliz, mas essa situação aqui é a pedra do meu sapato, né? Tá tudo certo, mas esse negócio aqui, ele tá conturbando a minha vida. E sabe o que eu acho interessante? É que muitas vezes, por eu e você sofremos, e por você sentir que você tem as suas debilidades, as suas fragilidades, porque você talvez não seja aquele disciplinado que você sonhou em ser, e não só sonhou, que você sabe que tem que ser, isso acaba frustrando você. E eu tenho um recado para você nessa noite do porquê desta dor. Muitos acham que é o fim, muitos acham que isso aí te descredibiliza diante de Deus, mas na verdade, aqueles que têm dores, na verdade, são de fato o requisito principal para receber um toque do Senhor. A dor que você acha que te tira do time, eu vou te dizer que na verdade ela está te colocando no time certo, amém? Então por isso eu gostaria de ler 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 27. Olha só esse texto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Você que está em casa, você vai poder acompanhar no telão, esse texto vai aparecer para você também. E olha o que Paulo está falando aqui, olha só. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas... Meu irmão, veja, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Sabe aquele que você fala assim, não é possível. Não é possível eu ser alguma coisa. Eu vejo Moisés, eu vejo Abraão, eu vejo esses caras todos. Não é possível eu dar em alguma coisa. Olha a minha vida, olha como é que eu estou. Como é que eu vou conseguir, né? Vim lá de Cuiabá, né, Edson? Como é que vai dar? Estou aqui em Chapecó, afinal, como é que vai ser? Meu Deus! E está aqui, Deus, eu não escolhi as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios.
E eu escolhi as coisas fracas. E, pastor, eu sinto que eu não estou forte. Que maravilha, meu querido. Então, você faz parte do time. Pastor, mas eu não sou perfeito igual você, meu querido. Eu estou longe de ser perfeito. Pastor, mas eu não sou disciplinado como eu quero. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está no time, então. A Bíblia diz que Jesus veio aos doentes. Se você é um necessitado de transformação por parte de Deus, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Você está no time. Você pegou para você? Você está no time. Você está entendendo? Você está no time. Então ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar aqueles que se dizem sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, aqueles que são fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, não é aquele que você acha que é, e as desprezadas, e aquelas que não são. Pastor, mas é que eu não sou tudo aquilo que eu deveria ser. Querido, você está no time. Você está entendendo que Deus ele está montando aqui uma seleção? Ele está montando alguém que vai jogar aqui, vamos brincar dessa maneira, alguém que vai jogar o jogo que ele quer, alguém que está sendo comissionado para uma missão. Você percebe? Talvez o seu currículo, meu querido, você apresenta para algum religioso e ele vai falar assim, não, o seu currículo aqui é uma piada, né? Isso aqui não é o melhor. Querido, deixa eu te falar uma coisa, você está dentro do time, você está dentro do time. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Meu querido, você é desprezado? Então Deus te escolhe, meu querido, te escolhe, Ele chama você. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29. Qual que é a finalidade dele escolher quem não é? Qual é a finalidade? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe por que Deus escolheu você fraco? Sabe por que Deus escolhe você todo complicado? Sabe por que Deus escolhe você cheio de problemas? Sabe por quê? Para que, em hipótese nenhuma da sua vida, você se depare em algum momento dizendo, eu sou o cara. Eu tenho a razão. Eu posso ensinar os pastores dessa igreja. Eu posso ensinar as pessoas todas que estão aqui. Quer falar comigo? Tem uma dúvida? Eu sou o cara. É justamente por esse motivo. Porque se você é muito bom, você não é apto. Porque se você é muito capaz, você não serve. Agora eu vou dizer uma coisa. Se você não é, você está pronto. Sabe por quê? Versículo 30. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Quem nos tornou, pode deixar ali naquele texto, volta, versículo 30. Ele nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Querido, sabe o que eu acho incrível? É que a gente vê esses homens de Deus, e repara, a gente lê, a gente se empolga naquilo, e a gente quer que Deus faça a mesma coisa na nossa vida. Correto? Eu olho a história de Davi, eu penso assim, eu quero viver o que esse cara viveu. Se está aqui na Bíblia, eu quero para mim, eu quero viver isso aqui. Só que você esquece que Davi era desprezado pelos irmãos. Você esquece que o profeta foi na casa dele, e o pai falou assim, o profeta falou assim, chama todos os seus filhos. O pai de Davi nem sequer considerava que Davi poderia ser um rei. Então ele nem chamou Davi, ele chamou todo mundo, menos Davi. Querido, as principais pessoas que podem ser que não acreditem em você, que diz que você não vai ser, Deus olha e fala assim, esse é o requisito. Sabe por quê? Porque Davi sabia, meu querido, de onde ele saiu e aonde ele estava sendo colocado. Ele falou, não é possível, se não é Deus na minha vida, não tem lógica. Eu não sou bom, não. Querido, eu vejo Saul, quando Deus escolhe Saul, Saul é da menor tribo. É da tribo mais pobre, e Deus escolhe o primeiro rei de Israel, da tribo mais impossível, da tribo menos influente. Deus escolhe aqueles que não são, para colocar eles numa posição que são. Quando Deus chama Gideão, Gideão fala, eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é a menor, a mais miserável, como é que eu vou liderar Israel? E Deus fala, estou escolhendo você, homem valoroso, é você mesmo. Sabe por quê, meu querido? Tem uma coisa que Deus não divide com ninguém. É a glória dele. E quanto mais você for humilde para receber a glória de Deus e saber tributar a ele tudo o que ele faz na sua vida, melhor para você. Melhor para você. Quanto mais você souber tributar honra e glória a Deus por tudo o que ele faz na sua vida, melhor para você. Agora, sabe o que eu acho interessante?
E eu começo a minha mensagem com isso. 2 Coríntios 12, versículo 7. A tua dor, escuta só, a tua dor direciona você ao centro da vontade de Deus. Deus escolhe pessoas que têm dores, pessoas que não são. Sabe por quê, querido? Para que elas dependam dele o tempo inteiro. Você sabe por que a prostituta procurou Jesus? Porque ela sabia que ela não tinha outra chance. Sabe por que a mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão e tocou Jesus? Porque ela também sabia que não tinha outra chance. Sabe por que Jairo correu igual um louco e tentou de todas as formas chamar a atenção de Jesus? Porque havia um problema lá na casa dele. Meu irmão, sabe por que você está aqui? Porque normalmente há algum problema, há alguma dificuldade, há alguma dor, há alguma angústia da qual você não consegue resolver sozinho, é por isso que você foi atraído aqui agora. Ah, pastor, não, deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus entra no teu coração, ele brota a alegria que lá fora você nunca tinha antes. Sabe por quê? Porque o mundo é um mundo de dores. A Bíblia diz que Jesus Cristo, como ele tomou o pecado do mundo, a Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores. Querido, não tem problema você ter dor. Deixa eu te falar que este é o requisito para você se conectar com Deus. Para você entender que você depende de Deus o tempo inteiro. Sabe o que eu acho incrível? Eu não sei se você sabe, mas o nosso corpo, ele dá sinais. Fique comigo aqui, fica comigo, isso é interessante. Você, para comer, sabe por que você come? Você come porque teu corpo dá um sinal que você tem fome. Se teu corpo não desse sinal nenhum que você está com fome e você pudesse ficar andando sem sentir fome, você não ia comer. Só que seu corpo ia pagar um preço muito caro por você não comer. Quando vê que não, você morre. Se você não tivesse a necessidade, algo não despertasse um desconforto em você para você comer. Se não fosse despertado um desconforto de você sentir sede, em 3 dias você morria. Se seu corpo não desse um sinal dizendo, tome água, tome água. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O problema, a dor, é o sinal colocado na sua alma, dizendo, ei, tranca a porta do teu quarto e vem falar comigo com o teu pai que te ouve em secreto e ele vai te recompensar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A dor, meu irmão, nada mais, nada menos é, sabe do quê? Do que um chamar de Deus dizendo, vem para perto, filho, vem que eu quero ter um tempo com você, vem que eu quero falar com você, vem que eu quero intimidade com você. A Bíblia diz que eu não preciso andar ansioso e aflito por coisa nenhuma, mas eu tenho que fazer conhecidas as minhas petições a Deus. Querido, ele está falando assim, olha, sempre é um problema. Você come porque senão vai dar problema, você ora porque senão vai dar problema. Então deixa eu te dizer, a dor é um sinal dizendo, ei, vá falar com Deus. Vá falar com Deus. Vai ter vida de oração. Vai buscar mais a presença de Deus. Ei, não estufa o peito achando que pode. Não, dobra o joelho. Sabe o que eu acho incrível? Esse apóstolo Paulo, você tem que entender quem que é esse cara. Esse cara, meu querido, ele pegava um pano, um lenço, ele suava ao pregar, e ele passava no rosto, e aí falavam, Paulo, tem como você ir lá no meu vizinho orar por ele? Ele fala assim, olha, está muito corrida a minha agenda, mas faz o seguinte, leva aqui o meu lenço e joga nele, que o cara vai ser curado. E acontecia. Eu estou falando de um Paulo que foi arrebatado ao 3º céu. Sabe o que aconteceu com esse cara, meu querido? A Bíblia diz que uma certa vez Paulo estava num navio, e nesse navio um anjo apareceu a ele dizendo o seguinte, olha, vai vir uma tempestade, o pessoal vai naufragar nesse navio, mas fica tranquilo que eu vou guardar a vida de todo mundo. E beleza. Paulo fala assim, o seguinte, gente, ó, o navio vai naufragar, o negócio vai dar ruim, mas fica tranquilo que Deus vai guardar todo mundo. O cara teve a revelação antes de acontecer. Tudo acontece conforme Paulo recebeu do anjo. Eles chegam numa ilha, e quando eles chegam numa ilha, eles estão fazendo uma fogueira, vem uma cobra aí, pica Paulo. E nessa de picar Paulo, todo mundo fala, esse cara não escapou da ira de Deus no mar, Deus não vai poupar a sua vida porque ele é pecador e merece morrer. Então ele vai morrer aqui então, por causa dessa cobra. A Bíblia diz que Paulo sacode a cobra no fogo, a cobra vai embora e Paulo não morre. Passados alguns minutos, o povo vê que Paulo não morre, o povo começa a adorar Paulo.
se prostrar. Eu estou falando desse Paulo, querido. Eu estou falando desse Paulo. Paulo que teve revelação do terceiro céu. Ele viu o céu. Você está entendendo? Cara que viveu milagres, era fora do padrão, tinha dons do Espírito, um cara que tinha conexão de fibra ótica com Deus, um cara... E olha esse texto, olha o que diz. E você que em casa acompanha também. E para que não me ensoberbecesse. Meu querido, quer dizer então, pastor, que Paulo estava correndo o risco de ficar soberbo? Quer dizer que o apóstolo Paulo estava correndo o risco de ser soberbo, de ser autossuficiente, de parar de depender de Deus? Sim. É por isso que isso pode acontecer comigo e com você. É por isso que isso pode acontecer comigo e com você. E, meu irmão, o que eu estou chamando alerta aqui é o porquê da dor. Quando você descobre o porquê da dor e conserta, não há necessidade de você viver com essa mesma dor de cabeça. Quando você sabe que a tua dor de cabeça crônica é falta de água e você se disciplina a tomar água, você não tem problema. Quando você sabe que a tua dor de cabeça e dor de estômago é fome, você se disciplina a comer e resolve esse problema, essa dor. Meu irmão, quando você entende o porquê dessa dor que você está passando, que é uma intimidade com Deus que está faltando, meu querido, deixa eu te dizer, essa dor passa. Então Paulo, esse homem que eu estou falando para vocês, um cara que tinha conexão com Deus, ele diz o seguinte, ele está falando, Deus falou com ele chegou a essa conclusão, e olha o que ele diz, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, o demônio, está me cutucando, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, a fim de que eu não me exalte. Pode ir para o próximo, versículo 8. Olha só, meu querido, veja, a Bíblia, ela não fala nada em vão. A Bíblia não fala nada em vão. Olha o que ele está dizendo. Por causa desse espinho na carne, eu 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Sabe o que ele está dizendo? Querido, eu oro uma vez, cego enxerga. Eu oro uma vez, paralítico levanta. Eu oro uma vez, as coisas são resolvidas. Agora, esse espinho na minha carne aqui, eu já orei 3 vezes e o negócio não resolveu. É isso que ele está dizendo. Esse negócio não quer sair de mim. Versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na... Meu querido, se você está com algum tipo de dor e fraqueza, deixa eu te dizer, você tem o requisito certo para ser escolhido hoje, amém? De boa vontade, pois, mais me gloriarei. Quer dizer, eu vou me gloriar entendendo que eu sou fraco, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Querido, deixa eu te falar. É uma bênção estar fraco. Por que dessa dor, pastor? Sabe por quê? Para que você não ache que você é autossuficiente, mas que você precisa trancar no seu quarto, ouvir do seu pai que está em secreto, meu querido, e ser recompensado por ele. Entender que a glória de toda a tua vida, de tudo que vai acontecer, virá de Deus. Sabe o que eu vejo, meu querido? Quando eu olho, por exemplo, a história de Jó, e eu quero até ler esse texto com vocês, que é maravilhoso. Jó 42, 5, deixa aí. Quantos conhecem aqui a história de Jó? Levanta a mão aí. Alguns não conhecem, mas fazendo um resumo básico para você, esse cara, meu querido, ele tinha tudo. Jó tinha tudo, tá? A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Na época de Jó só existia o Oriente, não existia o Ocidente. Então, automaticamente, Jó era o homem mais rico do mundo, porque naquela época só existia o Oriente, não tinha o Ocidente. E esse cara tinha família, ele tinha gado, ele tinha tudo. E de repente, a Bíblia diz que Jó, ele sacrificava antes de pecar. Ele acordava de madrugada, orava e fazia uma oferta a Deus. Quantos aqui fazem um negócio desse aqui, meu querido? Não, que eu parei de madrugada para orar e agora eu já separei o que eu vou ofertar a Deus. Dificilmente. Estou falando de um cara que, além de muito próspero, tinha uma conexão íntima com Deus. Alguém que tinha visão espiritual. Esse cara tinha. A Bíblia diz que ele era um homem justo, reto, íntegro e que se desviava do mal. Querido, isso é interessante. Tem pessoas que são justas, íntegras, mas não conseguem se desviar do mal. Vem o mal e corre. E Jó era diferente. Esse cara, um belo dia, tinha tudo.
A Bíblia diz que no mesmo dia, em um dia, o mensageiro chegou na casa dele e falou assim, viu, Jó, os seus filhos estavam ali comendo, o telhado da casa caiu e matou todos os seus filhos. Eu não sei se você foi em velório de 5, 6, 7 filhos. Eu já fui num de 5. Não queira estar num negócio desse. Jó estava. Num dia. Esse mesmo Jó tinha milhares de rebanhos. Um cara chegou para ele e falou, Jó, eu sei da notícia que aconteceu aí, toda a cidade, todo mundo está sabendo, mas segura teu coração que eu vou dizer. Caiu um meteoro, uma bola de fogo, e consumiu os seus rebanhos. Você agora não tem mais nada. A esposa de Jó, nesse processo, fica tão louca que olha para ele e fala, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, como quem diz, eu não quero mais viver com você. Eu quero que você morra e me libere. Eu tenho o direito de ser feliz, porque você é um amaldiçoado, eu não quero. Amaldiçoa você e teu Deus, porque você para mim não serve. Não bastasse isso, Jó ficou doente. Ele pegava cacos de vidro e se coçava para tentar passar a coceira dele. A Bíblia diz que os meninos, Jó, antes que era o cara visionário, que todo mundo aplaudia, os meninos passavam na rua e davam risada dele. Ah, o bêbado. Sabe por quê? Porque o hálito dele era podre, por causa da doença. E ele dizia, eu não estou bêbado, eu estou doente. Eu não estou bêbado, eu estou doente. E a gurizada ria dele. Você está entendendo o que aconteceu nesse cara em um dia? Onde ele estava e o que aconteceu? A tragédia que foi. Sabe, querido, é interessante que isso acontece, não nesse grau, eu nunca vi alguém, mas acontece algumas coisas que eu vejo vida de pessoas mudando de uma semana para outra, de um dia para o outro. Mudou muita coisa. E esse cara, meu querido, ele passa essa situação e quando Deus começa a restaurar a vida dele, que está em Jó 42, ele passa por bons bocados aí. E em Jó 42, sabe o que ele recebeu de Deus? Ele entendeu de todos esses problemas que vieram para ele. Sabe o que ele entendeu? Ele falou assim, olha, Deus, eu te conhecia antes, no meu primeiro estado, só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Querido, você percebe que o problema não é um problema. Não, você tem que entender, você tem que enxergar isso, que o problema, deixa eu falar, o teu problema não é um problema. O teu problema é uma porta para algum lugar que Deus quer te levar nele mesmo. Você percebe que a tua aflição é o requisito inicial para o médico dos médicos começar a diagnosticar você, a mudar a tua história. Você percebe que aquilo que é uma crise, na verdade, é uma oportunidade para você não ser autossuficiente e orar como nunca antes e atravessar a multidão porque você tem que tocar Jesus? Sabe o que eu acho incrível? Eu fico imaginando o que aquele cara paralítico falava para os amigos, para levarem ele e descerem ele do telhado no meio de uma multidão, para que Deus o tocasse, para que Jesus o tocasse. Meu querido, você percebe que se o cara não fosse paralítico, ele não daria um jeito daqueles amigos o levarem e descer. Meu irmão, você já subiu, eu até para subir escada no final dela já está me dando um treco. Imagina esses caras levando um paralítico, Jesus pregando para a multidão, tiraram o forro e desceram com o paralítico. Querido, sabe o que eu acho interessante? O que é que um problema não te faz fazer? O que é que uma necessidade não faz você buscar? O que é que uma necessidade não te faz abrir mão e ouvir? Deixa eu te falar. Você está com o requisito certo para Deus te escolher hoje. Você está do jeitinho certo para Deus te escolher hoje. Eu acho interessante que Jesus ele diz, eu não vim para os curados não, eu vim para os doentes. Sabe por quê?
Porque os religiosos da época entravam no templo e diziam: eu não sou, Senhor, pecador como esses aí. A minha teologia é correta. Eu sou o melhor. É por isso que eu posso apontar o dedo e dizer que ele está errado. Mas eu estou certo. E aí entrou outro no templo e falou assim: Senhor, você é propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim. E Deus olha e fala: alguém com requisito. Alguém com requisito para ser tocado, alguém que precisa. Alguém que entende que necessita de mim. Alguém que está disposto a ouvir. Alguém com o coração aberto e ensinável. Alguém que a dor está moendo ele e agora ele está aberto. Querido, não se engane. Todos nós temos um porém na nossa vida. Este porém pode promover duas coisas. A dor, grave isso, fica comigo. A dor promove duas coisas para você. E você tem o poder de decidir sobre isso. Sabe o quê? Sofrimento. E você pode decidir sofrer. Fica chorando, pode decidir sofrer. Sofra então. Ou a dor pode gerar crescimento. Duas coisas a dor promove. Ou é o sofrimento, que você fala: Deus me desamparou. O que eu quero saber desse cara, dessa igreja? Deus me livre. Estou sofrendo aqui, o cara ainda me bota para baixo, não me arrebenta. Vou murmurar mesmo, vou falar... Não, é dor, eu não quero saber, é tudo ruim. E aí você se afunda e faz como o povo no deserto, fica andando em círculos. Ou você faz como Jó. Cresce. Começa a ter vida de oração. Querido, fica comigo. Sabe quem que está orando? Sabe como é que eu identifico? Como pastor aqui, estou há anos... Eu nasci no hospital e acho que me jogaram na igreja. Tá? Mais ou menos nesse drama. Acho que estou aqui de um dos que puxei a fiação. Acho que eu brinquei no forro da igreja quando pequeno. Queridos, sabe como eu vejo alguém que está orando muito? Sabe quando? Quando até pessoas começam a pedir oração para essa pessoa. É nítido. Quer ver alguém que está orando muito? É quando alguém chega e fala assim: rapaz, é um imã, querido, é um imã. É igual o banco, tem muito dinheiro, você vai lá pedir dinheiro. Quando você está orando muito, querido, vem gente pedir oração para você. É um imã. Não acredito. Então, seja científico, faça o teste empírico, ore bastante e veja se não vão pedir oração para você. É o que eu vejo. Então, a pessoa ora, e vai gente lá pedir oração por ela. Jó, eu te conhecia só de ouvir falar. Jó 42:5. Só de ouvir falar, mas eu comecei a ser íntimo de você, Deus, nesse processo, e agora os meus olhos estão te vendo. Agora, olha o que acontece 5 versículos depois. Jó 42:10. 5 versículos depois. Deus, nós desenvolvemos uma intimidade, e antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu vejo que você está real. Eu não sou autossuficiente, eu dependo, a minha fraqueza me conectou numa vida íntima de oração, e agora eu sei que eu preciso. Tu és a minha fonte. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Sabe quando é que você ora pelos outros, meu querido? Não estou falando orar 2 minutos, não, tá? Você ora pelos outros quando você já orou por você. Você ora pelos outros, de tanto que você ora até pelos outros. De tanto que você ora até pelos outros. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Pessoas começaram a dar crédito para Jó, remontou a vida dele, se reconciliou com a esposa, que antes queria matá-lo, agora está de volta. Sabe por que tudo que faltava, querido? Jó pegou a dor, em vez de sofrer com ela, ele cresceu, ele se aproximou de Deus. Ele tornou-se íntimo de Deus. Querido, todo porém, grave isso. Pastor, por que eu estou sofrendo? Deus está te chamando para perto.
Querido, é igual a sede. A sede é um sinal do corpo que eu preciso de água. A dor e a aflição é um sinal da alma dizendo que nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos de mais de Deus. Eu quero encerrar, mas eu quero ler esse texto antes com vocês. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Fica comigo. Querido, está doendo? Saiba que não está doendo à toa, está doendo com um propósito. Deus quer a sua atenção. Não está doendo à toa, Deus quer sua atenção. Meu querido, sabe o que eu acho incrível? Que quando eu entendo o propósito das coisas, eu não vivo uma vida, deixa a vida me levar. Hoje eu estava no banco, escutei essa música, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sabe, quando eu entendo o propósito das coisas, eu não preciso deixar as coisas meramente acontecer. A Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento, mas o povo é edificado quando há conhecimento. Quando eu entendo que há uma dor e eu entendo que o resultado dela é eu buscar intimidade com Deus, eu não preciso viver sofrendo. Quando eu entendo, meu querido, que eu estou com fome, dá um sinal e eu como. Estou com sede, eu bebo. Tenho vontade de ir no banheiro? Vou no banheiro. Quando eu percebo que a dor vem e se resolve com o tempo, com Deus, eu não preciso viver sofrendo. Olha que interessante. Esse homem, meu querido, fica comigo, é a última história da noite e eu não sei, talvez você esteja sofrendo. Talvez você tenha algum tipo de dor, talvez você tenha algum tipo de aflição, e eu quero te dar a chave hoje, do porquê isso e como resolver isso. Eu quero te dar uma chave e está aberto a você pegar ela ou não. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ou seja, um povo que não conhecia a Deus, o nosso Deus, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele, por Naamã, o Senhor Deus dera vitória à Síria. Era ele, segura esse texto, não passe, era ele herói da guerra, porém leproso. Fala comigo, porém. De novo, porém. Leproso. Querido, olha que interessante. Esse homem chamado Naamã tinha respaldo no reinado da Síria. A Bíblia diz que ele era grande diante do povo e diante do rei da Síria. O rei da Síria o considerava, o respeitava. E olha que interessante, Naamã não conhecia Deus. Mas olha o que o texto diz. Porque por Naamã, quem é que deu vitória à Síria? Meu irmão, está comigo? Quem é que deu vitória para a Síria? Quem? O Senhor deu vitória à Síria. Querido, deixa eu te falar. Deus dá vitória a quem Ele quiser. Só que eu vou dizer, mesmo sendo vitorioso, se você não conhecer o Deus da vitória, meu querido, sempre vai haver um porém na tua vida. Mesmo Deus dando vitórias lá fora, você prepara o cavalo para o dia da guerra, mas a vitória vem do Senhor. Se você não conhecer o Deus da vitória, meu irmão, sempre vai haver um porém. Querido, esse cara tinha tudo a todos. Só que, porém, não era leproso. O cara chegava, era aplaudido. Quando chegava em casa, começava a tirar a armadura dele. E começava a vir o cheiro de carne podre. E nisso, uma escrava judia, estava na casa dele e falou o seguinte para a esposa de Naamã. Falou, olha, tem um homem de Deus lá na minha terra, em Israel, que se meu Senhor conhecer, ele pode curá-lo. Querido, a esposa de Naamã conta para Naamã. Você percebe o que Deus está fazendo, meu querido? Deus coloca um porém na tua vida, sabe para quê, meu querido? Para você começar a ouvir quem você nunca imaginou. Deus começa a quebrar você. Você dava ordens para aquela pessoa. Não, você era o cara. Mas, de repente, um porém veio. Para você aprender a ser autossuficiente e entender que Deus usa quem não é. Entender que Deus usa quem Ele quer. Da forma que quer. E essa pessoa começa a ter guarida, abertura para falar na vida de Naamã. Querido Naamã,
pega seu exército, pega uma carta do rei da Síria, vai até Israel. Quando ele chega em Israel, o profeta nem o recebe. Sabe o que eu acho interessante, querido? Se chega ali o comandante do exército, eu tenho certeza que todo mundo aqui ia receber ele, né? Agora o profeta não vai, sabe por quê? Porque Deus está tratando o orgulho desse homem. Deus está quebrando ele. Está dizendo, ei, queridão, eu que te dei vitória. Você nem me conhece, mas eu que te dei vitória. Não acho que você é capaz. É por isso que você está com esse porém na tua vida. Querido, não sei qual que é teu porém, mas eu sei o porquê dele. Eu não sei qual é o teu porém, mas eu sei o porquê do teu porém. E ele chegando na casa do profeta, o profeta manda o seu moço, seu ajudante, fala para ele o seguinte, olha, mergulha 7 vezes ali no Jordão. E ele fala, o quê? Eu vou mergulhar nesse rio sujo? Por que eu não mergulho lá? Olha a arrogância, meu querido. Por que eu não mergulho lá no meu rio? Querido, ele viajou dias, um gasto absurdo. Ele chegou lá, ele recebeu uma ordem, ele foi lá para receber um direcionamento, e ele, não, eu que dou direcionamento. Quem que é você para me dar direcionamento? Rapaz, você tem um porém. Você não dá direcionamento porque você tem um porém. Você recebe e cumpre. Não é o momento do porém de você dar os direcionamentos, mas de você recebê-los. Olha só, ele chega lá e fala, não vou. Mais uma vez, alguém menor do que ele fala com ele. A Bíblia diz que um dos seus soldados chama ele e fala, meu senhor. Se ele tivesse pedido um negócio difícil, você não ia fazer. Mais uma vez, meu querido, aqueles que são todo-poderosos, que estufam o peito, Deus quer fazer, em vez de estufar o peito, a começar a aprender a dobrar o joelho, meu querido, e a ouvir quem tem que ouvir. Mas eu sou maior, seja menor. Eu sei mais. Então, resolva o teu porém. Vai, dá um jeito nele. Eu tenho certeza que se você pudesse, já tinha resolvido. Mas ele continua aí. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer você escutar algumas coisas que você não concorda. Pessoas que você não dá tanta bola. Mas o teu porém, meu querido, faz você conhecer um Deus que você ainda não conhece. Ele mergulha 7 vezes e sai dali outro homem, curado da lepra. Sabe o que eu entendo que a Bíblia me mostra? Que a fraqueza de Paulo, o problema da mulher do fluxo de sangue, o problema de Naamã, o teu problema, a tua necessidade, a tua dor, tem que te levar à solução. E o problema que você está vivendo hoje, a solução se chama intimidade com Deus. Intimidade no secreto com Deus. Vida de intimidade com Deus. Paulo dizendo, já orei 3 vezes. Já orei 3 vezes. Sabe por que está com esse problema no teu casamento, querido? Deus quer te chamar para perto, te instruir. Ele é um pai. Sabe o que eu acho incrível? A Bíblia diz que o reino dos céus foi dado a pequeninos, a crianças. Sabe por quê? Porque criança depende do papai e da mamãe. Quando nós nascemos de novo, meu querido, nós morremos para a velha vida e nos tornamos crianças, somos dependentes da vontade de Deus. Eu não posso ser autossuficiente. A Bíblia diz em Tiago 4:6, diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Meu querido, o que Deus quer hoje de mim e de você é acabar com o teu porém. Como? Você se aproximando mais e mais dEle.